Fala galera linda, tudo bom? Aqui é o professor Joás, professor da plataforma Gonçalves Dias, em mais uma aula para você do primeiro ano. Qual é o nosso tema? Qual é o nosso projeto? Atividades curriculares complementares, tá bom? E nosso tema, a aula de hoje, hidrostática. Hidrostática é um assunto muito legal, muito interessante, tá? Tem alguns teoremas na hidrostática bem legais, como o teorema de Stevens, que explica como que por exemplo, um exemplo apenas, né? Como que uma caixa d'água, a caixa d'água do seu bairro, aquela caixa d'água gigantesca, como é que ela consegue abastecer todas as outras residências, tá? A caixa d'água da sua casa, não a do seu bairro, mas da sua casa, por que ela tem que ficar em cima? Qual é a função dela? Poxa, lá em casa, o chuveiro da minha casa, a água é muito fraquinha, o que eu posso fazer para aumentar a vazão ali, né? Para aumentar a pressão da água. Então, no teorema de Stevens, a gente analisa essas situações. Tem também o teorema de Pascal. O teorema de Pascal, muito legal. Fala sobre prensa hidráulica, sobre os freios hidráulicos. Os freios hidráulicos são explicados pelo princípio de Pascal. O princípio de Pascal, ali, nós temos um multiplicador de forças. Tá? Você faz uma pequena força no pedal de freio de um veículo e você consegue pegar um veículo que tem massa às vezes maior do que 1 tonelada e parar com uma pequena força, um carro vindo a 100 km por hora ou mais, com uma massa de mais de 1 tonelada e você com uma pequena força no pedal, você consegue parar esse carro. Então ali deve ter um dispositivo que multiplicou a força do seu pé por milhares de vezes. E esse dispositivo, a base de funcionamento dele é a da prensa hidráulica. Então nós temos teorema de Stevens e teorema de Pascal que eu acabei de citar para vocês. Porém, a nossa aula de hoje não vai ser nenhum desses dois. Vai ser sobre o teorema de Arquimedes, que também é muito massa. Eu achei ele melhor para a gente dar aula e eu queria mostrar para vocês terem a oportunidade de conhecer o teorema de Arquimedes, que fala sobre uma força exercida por fluidos quando os corpos estão mergulhados nesses fluidos, tá bom? Então vamos nós? Tudo é do capítulo de hidrostática. Mas o teorema do Arquimedes, a teorema de Arquimedes, fala sobre o empuxo. O que seria esse empuxo? Vamos aqui, ó. Empuxo é uma força exercida pelos fluidos em corpos submersos, totalmente ou mais ou menos, parcialmente. Também conhecido como teorema de Arquimedes, né? Que explica o empuxo. A pressão do fluido sobre o corpo produz uma força resultante com a direção do peso, ou seja, o peso não é na vertical, essa força também vai ser na vertical, mas com sentido contrário, de baixo para cima. Assim como o peso é de cima para baixo, o empuxo ele é contrário, é de baixo para cima, tá? Conforme aborda o enunciado geral do princípio de Arquimedes. Beleza, ó. Está aqui o enunciado, ó. Quando um corpo está total ou parcialmente submerso em um fluido, uma força de empuxo exercida pelo fluido, age sobre o corpo. A força é dirigida para cima e tem módulo igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. Aí eu botei um exemplo aqui, ó, no quadro. Você tem aqui um recipiente, e dentro desse recipiente você tem um corpo, uma bolinha, que está mergulhada nesse líquido, no fluido. Tá? Então, ó, quando isso acontecer, quando tiver um corpo mergulhado em um fluido, pode ser totalmente, como eu botei aqui, ó, ou parcialmente, como está na figura. Ela vai receber, esse corpo vai receber do fluido uma força na vertical para cima. Essa força a gente chama de empuxo, tá? Então, é aquela sensação que você tem quando está tomando um banho na piscina, quando está tomando um banho na praia, quando está tomando um banho no rio, que você se sente mais leve, é porque a água está fazendo uma força em você na vertical para cima. Essa força é chamada de empuxo. A história conta, gente, que o rei onde Arquimedes morava, o rei de Siracusa, ele fez um questionamento para Arquimedes, disse, olha, Arquimedes, eu tenho essa coroa aqui,
Eu quero saber se essa coroa ela é feita de ouro puro ou se tem se o ourives ele me enganou e colocou outro metal que não seja só ouro. Aí entregou para Arquimedes. Só, gente, isso aqui é muito tempo, não se tinha recurso tecnológico nenhum para se fazer um estudo desse. E Arquimedes, que era o sábio da região, começou a bater cabeça e não conseguia resolver. Mas, um belo dia, ele estava tomando um banho em um banheiro público lá na cidade e ao mergulhar na banheira, ele viu que, ao entrar na banheira, ele viu que a proporção que ele ia submergindo, água ia derramando da banheira. A banheira estava completamente cheia. E viu também que o volume de água que derramava era igual ao volume do corpo dele que estava para baixo. E ali ele ficou pensando e eureka, descobri. Então eu botei essa ilustração aqui, só para contar essa historinha para vocês sobre o Teorema de Arquimedes. Se nós tivéssemos um pouquinho mais de tempo, eu iria falar como foi que ele conseguiu resolver o problema. Tá, mas infelizmente não dá. Mas quem sabe, pergunta para o professor aí, o professor de vocês, ele pode explicar com calma para vocês como que Arquimedes conseguiu resolver o problema da coroa. Certo? Então é isso. Agora, o importante é esse empuxo aqui, como é que a gente calcula? O empuxo, ele é igual ao peso do líquido, não, vou tirar líquido, vou botar fluido, porque pode ser líquido ou gás. Fluido que foi deslocado pelo corpo. Gente, quanto mais líquido ou gás esse corpo deslocar quando ele ficar submerso, maior vai ser essa força para cima. Tá? Quando eu pego uma bola de futebol de salão, que é pequena, imerso ela em água, afundo ela na piscina, eu sinto uma resistência, que é esse empuxo. Se eu for pegar uma bola de basquete e afundar na piscina, vocês vão perceber que o empuxo é maior. Eu gosto até de exagerar para ficar mais perceptível. Se pegar uma bola daquela de parque e tentar afundar, você vai ter uma dificuldade muito grande. Por quê? Quanto maior o volume de água que vai ser deslocado, maior vai ser essa força para cima. Logo, você vai ter mais dificuldade. Por que que um navio que é feito de metal, ele consegue flutuar na água? Porque apesar dele ser feito de metal, ele desloca, o formato dele, a forma dele, o volume dele é gigantesco. Não é nem o formato, mas sim o volume dele é gigantesco. Quando colocado em água, ele desloca uma quantidade enorme de água. O peso dessa água tem o valor do empuxo. Então ele recebe um empuxo muito grande, o que faz ele não afundar. Tá? Então o empuxo é assim, na vertical para cima. Vamos ver como é que calcula o empuxo? Como eu botei, é igual ao peso do líquido deslocado. E quando a gente vai deduzindo a fórmula, a gente chega a essa que está no quadro, Essa que está na televisão que eu vou botar aqui para o quadro. O empuxo é igual à densidade do fluido vezes o volume do fluido que foi deslocado vezes a gravidade. EDVG. É devagar, é devagar. Aquela música de Martinho da Vila. É devagar, é devagar, é devagarinho. Então, é devagar. Lembra, muita gente erra isso aqui, bota aqui a densidade do corpo que está mergulhado. Não é. É a densidade do líquido ou do gás. Volume que foi deslocado é o volume do corpo que está submerso. Tá? Que eu posso trocar aqui, fica até melhor para vocês, Volume imerso. Cuidado que tem gente que erra e bota o volume do corpo todo. Não é, só o volume que está para baixo. A não ser que ele esteja totalmente submerso, que é esse caso do desenho meu aqui, tá? Que é o caso desse desenho aqui da figura também, Que se ele estiver totalmente submerso, aí é o volume do corpo. Se ele estiver parcialmente submerso, é só o volume que está para baixo.
porque só a parte de baixo é que está deslocando água, tá? Vezes a gravidade. Essa é a fórmula do empuxo. Beleza? É devagar. Legal, vamos para frente. Aí, aquela sensação de parecer mais leve quando você está na piscina, até as pessoas que têm problemas de articulação e precisam fazer uma atividade física de baixo impacto nas articulações, vai fazer o quê? Hidroginástica. Porque dentro da piscina, ela recebe essa força na vertical para cima, chamada de empuxo, tá? E ali ela se sente mais leve. Essa sensação de leveza é que a gente consegue também calcular, que chamamos de peso aparente. É aquele que parece ser, mas não é. Deixa eu voltar para cá. Olha só, esse desenhinho aqui, eu gostaria de dar uma ênfase nele. Aqui eu tenho uma balança, está graduada em newtons, tá? Está medindo a força. Aqui ela está zerada e com o recipiente aqui. Esse negocinho bem aqui em cima é chamado de dinamômetro, um instrumento utilizado para medir força, tá? Esse dinamômetro está marcando 4 newtons, ou seja, o peso desse corpo aqui é 4 newtons. Quando ele foi colocado dentro do líquido, transbordou água. A água transbordada, quando foi medida pela balança, deu 3 newtons. Então, o empuxo que ele recebe é esse bem aqui, ó. O peso do líquido deslocado. Quanto mais deslocar líquido, maior vai ser esse peso do líquido deslocado, maior vai ser o empuxo. Então, quanto é que foi o empuxo nesse experimento aqui? 3 newtons, que é o peso do líquido deslocado. Mas olha a sensação de leveza que esse corpo recebeu. Quanto que ele estava pesando? 4 newtons. E olha aqui agora, qual é a força que o dinamômetro está fazendo para segurar ele? Ó? Só 1 newton. Tá? Então ele ficou levinho, que antes ele tinha 4 newtons, agora ele tem 1 newton. Mas esse peso dele aqui, ó, parece ser, mas não é, esse de 1 newton. Qual é o peso real dele? É 4. Mas ele, imerso no líquido, ele parece ter 1 newton. Esse peso que parece ser, mas não é que a gente chama de peso aparente. Tá? Que é aqui o próximo slide. Ó. Peso aparente é a medida do peso de um corpo que está inserido completamente sobre o líquido. Isso ocorre porque a força do empuxo agindo sobre o corpo tende a empurrá-lo para cima, diminuindo a força-peso. Tá? Diminuindo a sensação de peso aí. Assim o corpo parece ser mais leve do que quando está fora do líquido. Belezinha? Olha como é que calcula o empuxo. O peso aparente. Peso aparente, ó, é o peso normal dele menos o empuxo. Qual é o peso normal dele aqui, ó? 4. Quanto foi que deu o empuxo? Deu 3. 4 menos 3, 1 newton, que é o peso aparente. Eu repeti a figura para vocês olharem aí. Tá? Então, o peso aparente é o peso real menos o empuxo, que mostra o quanto ficou leve. Belezinha? Tá. Agora, os casos de flutuação e afundamento, tá? Submersão. Um corpo é capaz de flutuar, afundar ou se manter em equilíbrio de acordo com a relação entre a massa específica do fluido e a massa específica do corpo. O que é essa massa específica? A gente pode chamar de densidade, para ficar melhor para vocês entenderem, tá? Ela tem uma diferença, massa específica e densidade tem uma diferença, mas para ficar mais simples para vocês, vamos falar só de densidade, que cabe legal e fica perfeito. Então, ó, quando é que um corpo vai flutuar? Um corpo flutua quando a densidade dele, do corpo, é menor do que a do fluido. Tá? Se a densidade do corpo é menor do que a do fluido, ele flutua. Quando é que o corpo fica em equilíbrio? Totalmente submerso. Quando a densidade do corpo é igual à densidade do líquido. Ele não vai afundar, vai lá para baixo, não. Aonde você botar, ele vai ficar. Contanto que ele fique totalmente submerso. Então, se a densidade do corpo for a mesma do líquido,
Se você colocar ele bem lá embaixo no fundo, soltar ele fica. Você botar mais para cima, soltar ele fica. Se você botar no meio, soltar ele fica. Onde você botar, ele vai ficar. Só tem um detalhe, se você por acaso, está aqui a linha da água, do líquido, se você colocar uma parte para cima e uma parte para baixo, soltar, ele vai afundar completamente e depois ele para. Quando a densidade do corpo é igual a do líquido, ele fica totalmente submerso. Tá bom? E o terceiro, quando a densidade do corpo é maior do que a do líquido, que ele vai afundar e vai até bater no fundo. Tá? Ele vai se movimentando para baixo até bater no fundo. Certo? Então, os três casos. Quando a densidade do corpo é menor do que a do líquido, ele flutua. Quando a densidade do corpo é igual à do líquido, ele fica totalmente submerso, mas ele fica parado aonde você botar. E quando a densidade do corpo é maior do que a densidade do líquido, que ele sai afundando e vai bater lá no fundo. Certo? Então, era esse esclarecimento que eu gostaria que vocês soubessem. Para saber se flutua ou se afunda, basta ver as densidades. Tá bom? Belezinha. Agora é só para a gente fixar o conteúdo. Olha só. Considere as seguintes substâncias e suas densidades aproximadas. Aí você tem, ó, densidade da água em gramas por centímetro cúbico, é 1 grama por centímetro cúbico. Densidade do álcool é menor do que a da água, 0,79. Densidade do óleo, 0,8. Ou quando a gente está fazendo, ó, tá lá na cozinha, tem a água e a gente coloca um óleozinho na água para fazer um macarrão, por exemplo, cozinhar um macarrão, alguma coisa, a gente vê que o óleo flutua na água. Olha a justificativa, gente. Densidade do óleo é menor do que a densidade da água. Já a densidade do ferro já é maior do que todas essas anteriores, ó. 7, é quase 8 vezes maior do que a da água. Mas olha o interessante, olha o mercúrio, moçada, como ele é muito denso. Mercúrio, ele é 13,6 vezes mais denso do que a água. Mercúrio é muito denso, tá? E você tem o gelo, 0,9, que é bem próximo da água. Então, ó, a densidade do gelo é próximo da água, ele tem quase a mesma densidade, então ele fica quase totalmente submerso, certo? Como a densidade do gelo é 0,9 e a densidade da água é 1, a densidade do gelo é 90% da densidade da água. Por isso que o gelo fica 90% para baixo. Quando você chegar em casa, coloca um cubo de gelo em um copo com água e dá uma olhadinha. 90% do gelo vai ficar para baixo. Vai ficar só com uma pontinha para cima. Certo? É o que justifica o iceberg ter só uma pontinha para cima e uma parte gigantesca embaixo. Tá bom? E aí o chumbo também tem uma densidade boa, não tão grande quanto a do mercúrio, mas uma densidade bem considerável. Mas quem ganha, todo mundo aqui é o ouro, né? Densidade aí super, 19,3 gramas por centímetro cúbico. Considere então 3 blocos de mesmo volume, um de ferro, um de chumbo e um de gelo. Então, um bloco de ferro, um bloco de chumbo e um bloco de gelo. Nessas condições, assinale a alternativa correta. Vamos lá? O bloco de gelo flutua na água, no óleo e no mercúrio, mas não flutua no álcool. Vamos lá. O bloco de gelo flutua na água, no óleo não. A densidade dele é maior. O gelo, a densidade é maior do que a do óleo. O gelo afunda no óleo. Isso aí está errado. O bloco de ferro flutua no mercúrio, mas não afunda na água, no álcool e nem no óleo. O bloco de ferro flutua no mercúrio, mas não flutua. Eu estava lendo não afunda. O bloco de ferro flutua no mercúrio, mas não flutua na água, no álcool e nem no óleo. Então vamos lá. Opa, já dei aqui a bola para vocês. O bloco de ferro. O bloco de ferro flutua no mercúrio, flutua, que a densidade dele é menor, mas afunda na água, afunda no óleo. Beleza, então essa é a resposta certa. Tá? E no álcool também, ó, ele afunda na água, no álcool e no óleo. Belezinha.
tá? Letra B é a resposta, né? Mas vamos ver os outros, ó. O bloco de chumbo flutua em todas as substâncias líquidas, vamos ver? O bloco de chumbo flutua em todas as substâncias líquidas. Cadê as substâncias líquidas? Ó? Água, álcool, óleo e mercúrio também é líquido. Nas condições normais ele é líquido. Um bloco de chumbo ele não vai afundar no mercúrio, ele flutua no mercúrio. Tá bom? E letra D, o bloco de gelo não flutua na água. O bloco de gelo flutua na água. O bloco de ferro afunda somente na água. Não, ele afunda no óleo também e no álcool. Beleza? Resposta certa, letra B de berimbau. Belezinha, gente? Ok, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Que vocês tenham gostado. Foi um prazer estar aqui com vocês nessa nossa atividade curricular, tá bom? E aí, eu queria fazer um pedido para vocês. Com o professor, você tem o conteúdo, tá? A parte teórica no material complementar, e também nesse material tem alguns exercícios para vocês fazerem e vai ter o gabarito lá no final, tá bom? O professor pode ajudar vocês aí nessa atividade. Não deixe de fazer os exercícios, não deixe de ler a parte teórica no conteúdo, tá bom? Muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau.